Abram o livro da vida, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Eu tenho ruminado essa palavra há 2 semanas já. E quando eu soube que eu iria ministrar, eu tentei buscar outra palavra. E eu não consegui sair dela. E hoje eu entendi o porquê. Porque Deus é fiel. E não é a minha vontade que deve ser operada aqui, mas a vontade dEle. E quando nós somos servos, a gente só obedece, amém? Todos encontraram? Livro de Josué, capítulo 2. Nós leremos apenas o versículo 1. Josué, capítulo 2. Eu ouço páginas ainda, ó. Josué, capítulo 2, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Tem folhinha aí rolando ainda. Assim diz a palavra do Senhor. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Amém? Abram comigo agora o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Hebreus, todos encontraram? Eu ainda não. 1125. Hebreus, capítulo 11, 31, né, gente? Amém? Assim diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Amém? Amados, Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fortemente armada e protegida. Diz as Escrituras que Jericó tinha uma muralha em que 2 carruagens andavam por elas, uma ao lado da outra, sem que elas se chocassem ou se colidissem. Essa muralha circulava, ela protegia toda a cidade de Jericó. E ela era conhecida como uma cidade impossível de se entrar. Esses espias que foram enviados por Josué, eles foram até essa cidade com o intuito de conhecê-la por dentro, para que o povo de Deus pudesse cumprir o que Deus havia dito a eles. Deus havia dito que aquela terra seria daquele povo. E quando eles chegaram naquela cidade, como 2 espias, uma cidade fortemente armada, eles tentavam se esconder. E o melhor lugar a se esconder era num lugar de alguém que era invisível para a sociedade. Era próximo de alguém que não tinha aparência ou poder nenhum. Alguém que as pessoas não quisessem ficar próximas, alguém que as pessoas quisessem se afastar, alguém que as pessoas não tivessem vontade de estar com elas ou interesse de saber como elas vão. Alguém que não chamasse atenção. E eles foram à casa dessa prostituta Raabe, que provavelmente também tinha uma hospedaria. E eu quero falar um pouco da vida dessa mulher. A história do povo de Deus é uma história de vitórias, mas a história de escolhidos de Deus é uma história de transformação. E a vida de Raabe foi tão transformada depois dessa visita, que eu creio que a sua vida também vai ser transformada depois dessa palavra. Quantos creem nessa
Palavra liberada. Aleluia. Alguns dias atrás eu ouvi a minha mãe dizendo para mim que quando eu era pequena, eu tinha um desejo muito grande de ter uma profissão. E essa profissão era que eu fosse lixeira. Aqueles catadores de lixo que saíam correndo, que saíam correndo do carro de lixo, do caminhão de lixo, catando aquelas caixas de lixo, jogando e subindo novamente em cima do carro de lixo. Aquilo para mim era desafiador. Eu achava um barato, eu achava incrível, porque era uma aventura constante, né, irmã Cris? E eu, como criança, achava que aquilo era a melhor profissão do mundo. Minha mãe disse que por vários anos eu dizia: quando eu crescer eu vou ser lixeira. Quando eu crescer eu vou trabalhar no caminhão de lixo, vou ser catadora de lixo. Porque aquilo para mim era fenomenal. Sempre fui uma criança bem arteira, um pouco impossível de lidar. E aquilo para mim era o ápice da aventura. Quando eu olho para a vida de Raabe, eu começo a perceber que ela nunca sonhou em ser prostituta. Alguém aqui já sonhou em ser ladrão, prostituto, mendigo? Levanta a mão. Pedinte? Desabrigado? A vida leva a gente por um caminho em que, quando nós vemos, a gente diz: como é que eu cheguei até aqui se eu nunca sonhei isso na minha vida? O que é que me levou até esse ponto? Como é que eu, que sonhava ser algo tão diferente, pude chegar onde eu estou? Os sonhos que eu sonhei para mim não foram alcançados. A vida que eu tinha planejado constantemente, noite após noite, sonhado com aquilo, não foi alcançado. O que é que eu fiz da minha vida? Quando eu vejo a vida de Raabe, eu percebo que ela jamais sonhou em ser prostituta. Eu acredito que foram caminhos que ela foi tomando, e a vida vai nos tragando de uma forma tão inescrupulosa, de uma forma tão indesejada, que quando ela pôde perceber, ela não conseguia mais voltar atrás. Nós somos marcados pela vida pelo que nós fazemos, e os homens nos apontam pelos nossos erros do passado. Ainda que nós tenhamos tentado cada dia mais e mais nos transformarmos, Raabe ou outra pessoa qualquer que está aqui hoje ou que está nos vendo, não tem forças para mudar. A vida te aponta e diz: você é, e não tem volta. Raabe vivia uma vida de solidão, uma vida de angústia, uma vida de desprezo. Ela não tinha mais ao seu lado a sua família, ela não tinha mais ao seu lado seus amigos. Ela morava dentro das muralhas de Jericó, em cima do muro, olhando para a cidade, mas sem poder participar dela. E olhando para o horizonte, sem poder sair, porque ali ela não teria sustento. Ela estava estacionada na vida, parada. Os sonhos dela tinham se acabado, e ela não tinha para onde ir, nem como sair de onde ela estava. A gente chega num ponto da nossa vida em que a gente começa a perceber que não dá mais tempo de alcançar o que eu tinha pensado. Eu queria casar tão nova e não consegui me casar. Eu queria ter um casamento muito bom, mas não consegui sustentar. Eu queria ter conquistado uma profissão, mas eu não consegui me formar. Eu queria ter terminado os meus estudos, mas eu não alcancei isso. Eu queria ter ajudado a minha mãe, a minha família, mas eu não tive oportunidade disso. Quantas coisas nós sonhamos e nós almejamos, mas nós não alcançamos. Raabe estava nessa situação. E eu quero dizer para você que hoje em dia muitas pessoas, como Raabe, estão nessa situação. Existem pessoas em nossa volta, em nosso meio, quem sabe do lado de onde você está sentado, que para a sociedade elas são como que se fossem transparentes. Elas não existem. Ainda que não exista mais o preconceito que existia na época de Raabe, ainda assim hoje,
Quantos aqui são amigos de uma prostituta? Quantos aqui são amigos de alguém que mora na rua? Quantos aqui conhecem ou têm intimidade com doentes terminais, doentes mentais, pessoas abandonadas, pessoas viciadas? A nossa tendência como ser humano é nos afastar dela, Tiago. A gente tinha uma amizade com alguém, mas aí ele caiu no vício e ele se afastou de mim e eu dele. A gente tinha uma amizade com alguém, mas aí ele ficou doente, não levantou mais daquela cama e eu jamais fui até ele. A gente conhecia alguém que de repente do dia para a noite resolveu sair de casa e nunca mais voltou. Às vezes eu encontro ele na rua pedindo, dormindo na calçada, nos pontos de ônibus, mas eu nem reconheço mais ele, não é a pessoa que eu a conhecia. São essas pessoas que hoje são como Raabe. Elas vivem sobrevivendo na transparência, na indiferença do homem, na indiferença daqueles que quando podem estender a mão, escondem, na indiferença daqueles que apenas usam as pessoas para o seu bel prazer. Hoje eu quero ir lá conversar, tentar ajudar alguém, mas é só uma vez, eu não faço isso com continuidade. Essas pessoas são rejeitadas. E eu gosto muito de me lembrar de uma palavra que foi liberada por Jesus, quando ele disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. A graça do Senhor, ela é tão estranha, ela é tão extraordinária, esse projeto que Deus tem de salvação, que ele usa essas metodologias impossíveis, ele usa esses mecanismos inatingíveis, que se o homem fosse tramar, fosse escrever, ele jamais tomaria esse caminho. Essa maravilhosa obra de trabalhar de Deus é que faz com que as pessoas que não são nada virem tudo para Deus. As pessoas que não têm nada sejam transformadas e edificadas e são colocadas em posição de vaso de honra, para que Deus mostre que não é o homem, mas é Ele que transforma, que opera, que libera, que salva, que restaura, que reestrutura, que faz do nada virar tudo. Esse é o poder de Deus. A maravilhosa graça de Deus faz isso com o homem. Ele é tão extraordinário que aquelas pessoas que têm escrita na testa caso perdido, aquele filho que não larga da droga, aquele marido que não para de beber, é ele que Deus quer recolher. Não para a morte, mas para a vida. Não para a desgraça, mas para a graça. São essas pessoas que Jesus veio restaurar, que Jesus veio transformar. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ei, você que é fraco, você que não consegue sair de onde você está, você que é um rejeitado, Deus escolheu você. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, ainda antes da formação dos teus ossos. Como o evangelista leu nos Salmos, que iniciou a nossa palavra de hoje. Deus escolheu Raabe para um grande plano de vitória do seu povo. Deus escolheu você para um grande plano de vitória na sua casa ou na sua vida. Quando a gente olha para a Bíblia, aqui está cheio de exemplos de pessoas assim. Moisés, ao ser escolhido por Deus, 5 vezes ele negou. Porque ele era gago, porque ele não sabia falar, porque ele não tinha forças, porque ele não achava que ninguém mais ia acreditar nele, e porque realmente ele não queria. Davi, quando o grande profeta chega até a casa do pai de Davi, todos os irmãos passam diante dos olhos daquele homem,
E ele diz: Senhor, será que é esse? Será que é esse? Deus fala para ele: eu não vejo como o homem vê. Os homens olham a aparência, mas eu olho o coração. Deus não olha conforme os nossos olhos, Deus olha conforme a fé, conforme o coração do homem. Se você, como Raabe, está aqui nessa noite ou está nos assistindo na sua casa, se você se acha um nada, se você acredita que ainda assim a sua vida pode ser transformada por esse Senhor que escolheu Raabe, que escolheu você, creia que nessa noite a palavra de transformação vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida, porque o Senhor não fala com o vazio. O Senhor não fala com aquele que não crê. O Senhor não fala com aquele que tem o coração fechado. O Senhor fala com os seus escolhidos, com os seus salvos, com aqueles que sabem que são doentes, que precisam ser curados. Quantos ainda se sentem doentes e precisam ser curados pelo Senhor nessa noite? Levanta a sua mão. Aleluia. O que eu acho mais incrível na história de Raabe é que quando ela recebe os espias que foram mandados por Josué, ela já conhecia a história do povo de Deus. Existe uma história que me chamou muito a atenção, que dizia que o missionário ele nunca chega na hora certa para trazer a palavra ao homem. Eu estava naquele culto, aquele dia, para receber aquela palavra. Nós sempre chegamos atrasados, você sabia disso? Não foi você quem chegou na hora certa. Quem chega na hora certa é o Espírito Santo, que durante as noites em que você chorou e você clamou pela presença de Deus, pelo auxílio, Ele estava contigo, te cuidando, te trazendo para próximo dEle. Todo missionário, toda palavra de Deus chega atrasada, porque quem chega antes é o Espírito Santo. É Ele quem quebranta, é Ele quem restaura, é Ele quem toca, é Ele quem faz com que o teu coração fique contrito. É Ele quem te trouxe aqui nessa noite, é Ele quem fez você ligar a sua tela do seu computador. É Ele quem está falando com você, não sou eu. Eu sou um vaso vazio. Dentro de mim existe um tesouro, e esse tesouro pode entrar dentro de você. Raabe, quando aceitou os espias dentro da casa dela, eles não entraram por acaso. Eu acredito que o Senhor andou por toda a cidade de Jericó, procurando em Jericó um coração quebrantado. Quem sabe Ele foi nos templos, quem sabe Ele foi nos comércios, quem sabe Ele andou pelas ruas da cidade de Jericó, procurando um coração quebrantado. Quem sabe Ele entrou nas casas das famílias de honra, de poder, casas bem abastadas, casas confortáveis para hospedar os espias que estavam indo até lá. Porque Deus cuida dos seus filhos, mas Ele não encontrou naquelas casas um coração quebrantado. Deus encontrou em Raabe o que Ele procurava. Deus encontrou em você o que Ele procura. Deus encontrou em Davi, o menor da casa, o que ele procurava. Deus encontrou em João Batista o que ele procurava. Deus encontrou em Ana e não em Penina o que Ele procurava. Deus encontrou em você o que Ele procurava. Você não é somente um vaso quebrado, um vaso vazio. Você tem um coração quebrantado. Abra a porta como Raabe abriu, para que o Senhor possa entrar no teu coração e te transformar. Quando Raabe abriu a casa dela, quando Raabe permitiu que aqueles 2 espias entrassem na casa dela, não foi Raabe quem trouxe a salvação para a sua casa, mas foi Deus quem trouxe a salvação para Raabe. Existem 2 ações que nós precisamos tomar para que o Senhor possa nos salvar e nos restaurar. A primeira
É o que Raabe já havia feito. No livro de Josué, no capítulo 2 ainda, Raabe dizia aos homens, você não precisa ler, mas eu quero ler para você saber. Raabe dizia aos homens que aquele povo dentro da cidade de Jericó, quando ficou sabendo do que Deus havia feito com o povo escolhido, que levou eles para um livramento do exército do Egito, abriu o mar vermelho para eles passarem, esteve com eles no deserto durante os 40 anos, fez com que eles conquistassem outras cidades. O povo de Jericó estremeceu. Havia dentro do coração de Raabe um temor pelas histórias que ela ouvia de Deus, pelas histórias que o povo de dentro de Jericó contavam. E a Bíblia diz que Jericó era terra de gigante, pastora. Não eram só as muralhas que eram grandes. Foram essas terras que os homens viram e disseram, lá moram gigantes. Um cacho de uva era para 2 homens carregar. Aqueles grandes homens estremeceram de medo quando ouviram falar do poder de Deus. Mas a única que sentiu temor em seu coração foi Raabe. E aqui eu quero dizer para você, por que é que Deus te escolheu, meu querido? Porque muitos escutam falar de Deus, muitos escutam falar do poder de Deus, mas não geram dentro deles o temor, não geram dentro deles o respeito, não geram dentro deles o amor que Deus deve ter, que nós devemos ter para Deus. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele decretou, Ele pagou todo o preço pelos nossos pecados. E todos nós somos salvos por esse sacrifício que Jesus fez por nós. Mas quando Raabe, ainda sem conhecer a Deus, quando Raabe, ainda sem conhecer a palavra de Deus, apenas ouvindo falar, gerou dentro dela um temor. E hoje em dia nós sentimos tanta coisa, menos temor. A graça de Deus, ela nos constrange a tal ponto que a gente começa a achar que Deus é engraçado, que Deus é algo banal. E aí começam a brincar com a palavra de Deus, fazer piadas, bobices, infantilidades. E isso não é diferente nos tempos de Raabe, como não é hoje. Quantas pessoas nós vemos que brincam com a palavra de Deus, quantas pessoas nós conhecemos que brincam com as coisas de Deus, mas você é diferente. Hoje nós estamos aqui porque o Senhor, como fez com Raabe, espiou por toda a terra e encontrou dentro do teu coração, do nosso coração, alguém que leva o temor de Deus dentro dele, alguém que conhece a Deus e que crê na palavra dele, e que tem amor, e que tem temor por ele, como Raabe teve. Quando nós olhamos para a vida de Raabe, eu vejo que ela correu um alto risco. Quantos conhecem a história de Raabe? Levanta a mão. Aleluia, a maioria. Quando Raabe acolheu esses 2 espias, eu vou ser bem breve. O FBI de Jericó bateu na porta da casa dela. Os espiões da cidade de Jericó perceberam ou ouviram falar que 2 homens estranhos entraram na casa da prostituta e ela escondeu aqueles homens. Ela não só escondeu, como os livrou, os acolheu, e durante 2 dias, provavelmente 2 dias, eles ficaram na casa dela e ela os conduziu para um caminho que não era perigoso. E aqui entra uma atitude de fé. Quando Raabe os conduziu para um caminho, ela disse que dentro da cidade de Jericó todo o povo já conhecia a história da nação escolhida e eleita por Deus. Eles já estavam com medo. E Raabe disse: eu preciso que vocês, quando entrarem na minha cidade, salvem a minha família. Será que nós temos uma fé tão genuína como a de Raabe, uma meretriz, uma mulher da vida, como diz por aí,
A gente nunca dá nada para essas pessoas, né? A gente olha a aparência, a gente olha o problema social e diz, daí não sai nada. Raabe não tinha nada, e quando ela se viu na frente de 2 espias, ela podia pedir tudo, e ela pediu a salvação para a sua casa. Eu digo aqui que Raabe demonstrou uma fé genuína pelas suas ações, por ter acolhido aquele povo, por ter acolhido aqueles espias representantes do povo. Ela pediu a salvação para a sua casa. Se você tivesse a oportunidade hoje de pedir algo para um representante do rei, o que é que você pediria? A demonstração de transformação pela vida de Raabe começa aqui. Raabe é uma prostituta, convivendo 2 dias apenas com os espias, estava totalmente restaurada. Tem gente que gosta de guardar rancor, né? E tem gente que ainda gosta de guardar rancor. Eu acho isso incrível. A gente não consegue perdoar erros pequenos. Então olha só a Raabe, gente. A Raabe foi rejeitada pela sua família. A Raabe não podia conversar com seus pais. A Raabe morava distante da sua família. A Bíblia não diz, mas nós sabemos que uma prostituta naquela época era rejeitada, humilhada. Será que ela tinha rancor pela sua família? Ela pediu a salvação para os seus pais, para os seus irmãos, esposos e esposas dos seus irmãos, toda a sua descendência. Quando o Espírito Santo opera, irmã Cecília, a gente não precisa fazer nada, falar nada. Para que é que você não vai gastar o teu tempo chorando com o Espírito Santo? Por que é que você não gasta o seu tempo conversando com Ele? Deixa Ele te moldar, deixa Ele trabalhar. Eu começo a pensar quantas noites essa prostituta, essa mulher não sofreu, não chorou. E quando ela ouviu falar de um Deus que fazia maravilhas e que tinha um povo que representava, eu creio que ela pediu: Deus, me dá uma chance. Aqui eu não tenho mais salvação, nessa cidade não tem mais o que fazer, eu não consigo sair daqui e me transformar, mas eu quero uma chance, eu preciso de uma chance. E na primeira oportunidade, Raabe demonstrou o quanto o Espírito Santo trabalhou na vida dela. Não somos nós que trabalhamos, quem trabalha é o Espírito Santo. E é Ele que faz, sem uma palavra, a transformação de dentro para fora. Aquela mulher não havia deixado ainda de ser prostituta. Você pode não conseguir sair do teu vício, você pode não ter força para sair de onde você está, mas a tua transformação, vai começar de dentro para fora. A tua transformação vai vir de dentro para fora, porque para Deus o que importa é o teu coração. Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te conhecer, mas abre a porta, deixa Ele entrar, deixa Ele entrar. Você vai ver o estrago que Ele vai fazer no que está errado aí, Ele vai chutar tudo para fora, pastora. Ele vai lançar tudo para fora. Ele vai lançar para o lixo. Ele vai lançar para o mar do esquecimento o teu passado. Ele vai fazer o que fez com Raabe. Ali vai sair rancor, ali vai sair mágoa, ali vai sair tudo que está de ruim dentro de você. E aquilo que tinha te prendido, aquilo que não tinha mais conforto para a tua vida, você vai se esquecer. Raabe tinha o poder em suas mãos. 2 homens representando a força de Deus dentro da casa dela. E ela restaurada, transformada, de salva minha casa. Como é que você quer pregar para a tua família se nem perdoar, você ainda perdoou a sua família? As coisas não começam pelo final, elas começam pelo começo. Deixa Deus te curar, para que você possa curar alguém. Deixa Deus te transformar, para que você possa transformar alguém.
Se ainda existe alguma raiz de mágoa ou de rancor, aprenda com Raabe. Uma vida de rejeição. E na primeira oportunidade ela diz: salva a minha família. Uma vida de pobreza, uma vida de dificuldade, quem sabe fome, miséria, ou quem sabe ela até que teria algum dinheiro, mas ela não podia ficar gastando ou tendo os status que ela gostaria de ter, porque ela era uma prostituta. Mais uma vez Raabe demonstra que ela não era apegada aos bens materiais. Mais uma vez ela demonstra que o tesouro dela não estava na terra, mas no céu, porque quando nós temos a oportunidade de lucrar, a gente tem que pensar antes de tudo, se o bem que nós estamos fazendo a nós mesmos será também feito para o nosso próximo. Quando Raabe percebeu que ela poderia pedir algo, ela pediu não bens materiais, mas ela pediu a salvação. E um tema tão atual, Raabe traiu a sua nação por amor a Deus. Hoje em dia nós vemos o contrário. As pessoas traem a Deus por amor à sua nação, por amor à sua igreja, por amor ao seu partido, por amor ao seu trabalho, por amor à sua família. As coisas não podem ser diferentes do que está na Bíblia. As coisas de Deus vêm em primeiro lugar. Ainda que Raabe pudesse escolher, ela preferiu salvar a sua família e negar a sua nação, porque ela sabia que acima de tudo estava Deus, e que não existia poder mais alto do que o dele, poder mais forte do que aquele que havia vencido nações, abrido o mar, salvado um povo. Você tem traído aquele que te escolheu? Você tem deixado as coisas de Deus para segundo ou terceiro lugar? Porque o temor é o princípio da sabedoria. E é o temor a Deus que faz com que Ele esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. E é o temor a Deus que faz com que a gente não traia os princípios da Bíblia. E é o temor a Deus que vai te salvar. É o temor a Deus que vai transformar a sua vida. É o temor a Deus que vai fazer com que esse medo que você tem de fazer as coisas de Deus sejam tiradas. Porque Raabe com certeza sentiu medo. Eu não consigo acreditar que ela não tenha sentido. Nós somos mulheres e vocês são homens. Nós somos humanos. O próprio Jesus, quando estava encarnado, sentiu medo no Getsemane. E ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O medo, ele pode não inibir a sua fé, mas a dúvida inibe. Raabe sentiu medo quando escolheu salvar a sua família e rejeitar a sua nação, mas ela agiu, porque ela não tinha dúvidas da força que aquela nação tinha, porque eles tinham um Deus à sua frente. Você pode até ter medo de abrir o seu coração para Deus ou de tomar uma posição para Ele, mas você não tenha dúvida do que Deus vai fazer na sua vida. Você não tenha dúvida do teu chamado. Você não tenha dúvida do propósito que Deus tem na sua vida, porque isso vai travar a ação de Deus para você. Porque aquele que duvida, ele começa a se afundar no mar. Aquele que duvida precisa tocar na ferida do Mestre para poder crer que Ele é Jesus ressuscitado. Mas aquele que tem medo, mas ainda assim trabalha, ele anda sobre as águas. Ele pode negar a Deus 3 vezes, mas Deus fala para ele: eu sou contigo, apacenta as minhas ovelhas. Não tema. Você não precisa, meu querido, duvidar do propósito que Deus tem na sua vida. Você pode ter medo, mas não duvide. Nós estamos amarrados, porque a dúvida nos amarrou. Deus não é homem para mentir.
Deus jamais tardou, jamais falhou. Será que com uma mulher como essa, como Raabe, Deus iria falhar? Eu não conheço um caso mais extremo do que o dela de transformação de vida, porque Raabe está no Guinness Book da fé. Sabe o livro de recordes? Aquele livro que todo mundo faz a melhor coisa e você fica marcado? Raabe é uma das únicas mulheres que está no livro dos heróis da fé, no Guinness Book da Bíblia. E você? Você quer fazer história? Você quer cumprir os planos que Deus tem para a tua vida? Fica de pé.